Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Deu uma travadinha. Rezende. Parece que o Daniel é um robô de apresentador. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende aí que, né? É, meu pai chorou muito. É mesmo? Uhum, meu pai era fã dele. Tá vindo duas personalidades. Vou falar mais do desencarne, tá? Do que da vida atual. Após o desencarne, a liberdade e um caminho muito... Após o desencarne, uma liberdade de um caminho totalmente satisfatório, aonde tive o aconchego e uma proteção muito grande, pois até então em nenhum momento tive medo da morte. Já vinha me preparando alguns meses antes com tudo isso, de uma maneira muito silenciosa, aonde também, ao passar para o lado de cá, tive toda a sabedoria e um reconhecimento muito satisfatório de acolher e de ter diante da minha vida o reencontro de muitos outros. Aqui tive o reencontro de muitos ancestrais, de pessoas amadas e positiva. O melhor de tudo é não ter sofrido, pois o único medo que tinha para vir do outro lado era o sofrimento, de repente perder o caminho e o rumo. Isso me deixava um pouco assustado internamente. Mas a caminhada de hoje complementa a vida, trazendo diante do meu espírito a alegria e os caminhos todos em merecimento. 4 anos antes do meu desencarne, já vinha me preparando, estava tendo muita falha, já vinha me preparando e tendo diante dos caminhos grandes evoluções, aonde evoluções de evoluir a minha própria jornada nossa, meu pai, o Xóssi. É como se não permitisse eu abrir caminho, você acredita? Fecha totalmente o parâmetro da espiritualidade. 5 anos antes, 5 anos antes do desencarne, ele sofreu muito, aqui diz. Ele sofreu muito, principalmente porque já estava sabendo do estado de saúde e vinha complementando no inconsciente perdas e turbulências emocionais. Após o desencarne, tudo ocorreu com muita clareza, com vários merecimentos, aonde hoje me sinto tranquilo e merecedor de caminho. É como se a alma não quisesse que entrasse nessa vazão. Ou seja, já estou aqui do outro lado, não me perturbe, não me incomode. Eu tive a perda da audição e na vidência travou minha vidência. Então é um espírito que, por mais que ele esteja super bem, é como se ele não quisesse que ninguém cutucasse a vida dele, deixasse ele um pouco em paz. Os 5 anos, ele fala que os 5 anos já foi de sofrimento. Então, 5 anos antes, já trouxe para a vida dele grandes questionamentos. Porque, no fundo, tudo foi de repente para quem viu. Mas para mim, que estava assistindo, já sabia que nesses últimos 5... Então, 5 anos antes, já sabia o que viria a acontecer. Então, foi um sofrimento que eu trabalhei em cima de tudo isso. E hoje, para adquirir o patamar de qualidade espiritual que estou, foi uma terapia que, na verdade, ele acabou fazendo, né, com ele 5 anos antes do desencarne. Hoje, no mundo da espiritualidade, ele se encontra bem, ao lado de todos os ancestrais, mas ao mesmo tempo toda hora na falha. Tanto da busca, no canal da espiritualidade, quando a gente faz essa leitura, são 3 pontos. A audição, né, que dá para você ouvir pelo orixá, a vidência que dá para você buscar, ou, no caso, o desdobramento. Então, através do desdobramento, você busca a informação e traz ela. Os 2 canais foram bloqueados. Por ele mesmo. Onde o espírito ele impede você de saber mais coisas dele. Porém, tá bem. E aqui, segundo o fato de estar bloqueando essas informações, é como se ele quisesse assim, não mexa comigo, me deixa quieto, me deixa aqui em paz. Tô de boas. Seria isso. Então, respeito. Você tinha comentado logo no começo uma questão que tinha 2 leituras. Você falou que tá vindo 2 informações? Porque da audição, eu tava respondendo pela audição com falha. Depois eu comecei a trabalhar na vidência. Peguei alguma informação. Quando eu peguei a informação, travou. Então, quando eu comecei a olhar nos olhos e buscar a informação, fechou. Na hora eu fiquei pensando se a gente for fazer uma leitura de alguém aqui, essa pessoa já ter reencarnado. Nunca aconteceu, né?
de uma pessoa, até as pessoas mais antigas ainda Desencarnada, tá reencarnada. Até agora não teve Então nenhum não, né? caso. Mas é que eu acho também, vê se eu tô errado. Pelo que eu entendo, assim, é que geralmente quando a pessoa morre, até ela voltar, Demora um processo. demora muito, né? É um processo longo. Porém, tem casos de almas que tem que ter rapidez, né? Tem almas que tem aquela rapidez, que desencarna hoje, é muito raro, é uma agulha no palheiro. De repente, eu estou gestante e alguém da família desencarna. Esse mesmo espírito, daqui a 8 meses, vem como filho. Isso Nossa. ocorre. Mas é muito difícil, é uma agulha no palheiro isso. Porque o grau de processo, ele é longo mesmo. Geralmente até, eu tô falando de achismo, se eu tiver errado, você me corrige. Essa pessoa volta, geralmente, já nenhuma das pessoas que ela conviveu estão vivas mais, né? Não, aí já é um outro processo. Né? Mas daria para saber, por exemplo, pegando esse corpo antigo e analisando, você já saber qual seria a próxima, se essa alma já teria um novo corpo, daria para saber pela foto? Ah, Assim? dá, pela foto dá. Um exemplo, ele mesmo, ó, ele não reencarna mais. Ele não traz a reencarnação nenhuma. De repente, uma outra foto, dá para você saber o tempo da reencarnação, como vai vir. Tudo isso numa leitura, de passo a passo, numa vidência, dá para você saber todo o processo daquele espírito. Mas, por exemplo, você falou na leitura do Tupac que você falou, esse menino tá vivo ainda. Pode ser que ele esteja vivo em outro corpo ou não? Você saberia? Não, ali não era ali era como, para mim, deu como ele não tivesse desencarnado. Sei. Muito forte isso. Esquisito, né? Não traz o desencarne em nenhum momento. Aí a gente, quando ocorre isso, aí a gente trabalha na vidência, na audição, e ainda busca a intuição espiritual, que é a informação da entidade. Não traz o desencarne em nenhum momento. Sei. O que pode ocorrer, que aí seria uma leitura bem lida mesmo, numa boa mesa de 1h30, 2 horas de consulta, o que pode ter ocorrido também, nesse caso, não ter reencarnado em alguém, porém está no plano encostado em alguém como se estivesse vivo. Ah, entendi. Aí virou um encosto, né? E está em alguém ali e agindo da sua energia como se não tivesse nada acontecido. Então, isso teria, nesse caso, né, se fosse uma leitura de algum cliente em si, bem mais detalhada, levaria umas 2 horas, 2h30, para você ver o porquê. Não, mas Bandinha, ele está desencarnado. Opa, então, peraí, então vamos ver onde está o erro aqui. O que está de errado. Pode ocorrer da alma desencarnar, né, e ficar ali encostado ali em alguém compatível à mesma energia. E, de repente, numa leitura, a pessoa, o médium, falar que está vivo, né, devido a isso, por estar ainda conectando uma energia de alguém que está vivo, Certo. sugando alguém.